Olá, o meu nome é João Pedro, eu sou professor de Educação Física da Rede Municipal de Sorocaba e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre um artigo produzido na oportunidade do mestrado, quando eu fazia mestrado em Educação na UFSCar em Sorocaba, tá bom? Então olha lá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse artigo especificamente, o artigo intitulado A Representação do Professor de Educação Física. Imagens disponibilizadas nos websites das licenciaturas das universidades brasileiras. Então olha lá, para esse artigo, o quadro teórico principal, a lente que nós utilizamos para observar o nosso problema, aquilo que nós queríamos resolver, aquilo que nós queríamos discutir, foi a lente dos estudos culturais. Enquanto eu vou explicando sobre o artigo, ao mesmo tempo eu vou falando um pouquinho sobre os estudos culturais. Por quê? A ideia de cultura deles é um pouco diferente da ideia de cultura que nós temos tradicionalmente, de que nós entendemos normalmente a cultura. Então, a partir do momento que nós vamos comentando um pouquinho mais sobre as imagens, sobre o que seria um artefato cultural, sobre o que seria a representação, os significados, enfim, nós vamos tentando entrelaçar com a visão de cultura dos estudos culturais e mais especificamente com a visão de cultura de um teórico chamado Stuart Hall, já falecido, mas que liderou o centro, o grupo de estudos, não é? Onde os estudos culturais estavam ali localizados e onde eles mais produziam. Beleza? Então, vem comigo. Olha lá. A primeira coisa que a gente já precisa notar é essa ideia de representação, ou seja, é o primeiro conceito que está exposto para a gente aí nesse título, a ideia de representação do professor de Educação Física. Olha lá, essa ideia de representação, ela já é um pouco diferente da ideia também tradicional de representação que nós temos. A ideia de representação mais comum é aquela ideia de poder representar alguma coisa no intuito de chegar à verdade dessa coisa, de chegar à verdade de alguma coisa. Como assim? O que você está dizendo? Então olha lá, nós temos a ideia, por exemplo, de um carro. Nós temos uma ideia perfeita de um carro, vamos dizer assim, do que seria um carro. Quando eu passo essa ideia para um papel, eu estou representando um carro. Ou então quando eu, por exemplo, tenho a ideia de um lugar e eu quero comentar para você. Então eu vou desenhar, eu vou descrever e de alguma maneira representar esse lugar para você tentar entender, para que eu tente aproximar aquilo que a maneira como esse lugar é, não é? Com a minha fala, com o meu desenho, com a minha descrição, enfim, eu tente aproximar o mais possível, né? Deixar o mais próximo possível aquilo que a coisa é daquilo que eu estou fazendo, desenhando, falando, mostrando, enfim, tá? Mas essa não é a nossa ideia de representação. A nossa ideia de representação ela está ligada aos estudos culturais. Para os estudos culturais, uma coisa é muito importante. A nossa realidade ela é mediada pela linguagem e esse é um ponto muito interessante. Como assim ela é mediada pela linguagem? Então olha lá, as coisas elas não possuem um significado, elas não possuem uma essência anterior à linguagem. Então, quando nós falamos sobre representar alguma coisa da maneira como ela é, na verdade para os estudos culturais, isso é uma questão, isso é um problema bastante grande. Por quê? Porque as coisas não são nada antes de serem, na verdade, representadas. E aí, justamente, são representadas por um movimento da linguagem. Ou seja, a representação nos estudos culturais é, na verdade, aquilo que produz determinada coisa. É aquilo que produz determinado significado. A representação, ela não tenta chegar ao significado verdadeiro da coisa. A representação não é uma amostra mais imperfeita do que aquela coisa que seria mais perfeita. No caso, o desenho do carro não é uma amostra mais imperfeita do que seria a perfeição do carro, aquilo de que nós queremos falar. Na verdade, quando nós falamos sobre um carro, quando nós desenhamos um carro, quando nós discutimos, não é? Sobre os carros em determinado lugar, em determinado espaço,
determinado preço, determinada forma de usar, determinado maneira segura, determinada maneira perigosa, não é? Nós estamos representando carros, ou seja, produzindo significados para aqueles carros, produzindo significados para esse objeto, para essa coisa que nós denominamos carro, ok? Então, essa ideia de representação, essa inversão da representação é um ponto principal em relação a esse título, porque quando nós falamos sobre a representação do professor de educação física pelas universidades que nós estudamos, que nós analisamos, nós já podemos concluir uma coisa importante, que essas imagens que são analisadas e que representam o professor, ela não tenta chegar a uma verdade específica do que seria o professor licenciado, mas na verdade produz significados, produz aí identidades, e aí nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, produz identidades sobre esses professores e sobre essas professoras. Então, ao conceito de representação é o primeiro conceito do qual nós precisamos estarmos atentos para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo do artigo. Então, olha lá, o artigo ele abre comentando um pouquinho sobre essa ideia de imagens, né? E como as imagens elas estão difundidas no nosso mundo contemporâneo, ou seja, no nosso mundo de hoje. Então, as imagens fazem parte da nossa vida, né? Seja nas nossas redes sociais, seja na televisão, seja na internet, seja no outdoor, seja nas propagandas, enfim, em vários lugares as imagens elas tomam aí um espaço central daquilo que nós chamamos da nossa sociedade, da nossa maneira de se organizar na sociedade. Então, o que é muito importante para a gente entender? Essas imagens, para os estudos culturais, lembrando, não é? Então, quando nós apresentamos uma imagem, uma fala, um desenho, um filme, de alguma maneira nós estamos representando coisas, porque nós estamos fazendo significados circularem. Olha lá, então para os estudos culturais, uma imagem ou alguma outra coisa não necessariamente é somente uma imagem, mas é na verdade um artefato cultural. Olha aí, mas o que é essa ideia de artefato cultural? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é cultura nessa visão. Nessa visão, nos estudos culturais, principalmente a partir dos escritos de Stuart Hall, cultura é a produção de significados. Cultura é justamente a circulação de significados em determinado tempo e em determinado espaço. Significados que significam coisas, que dão significados para as coisas, que dizem o que as coisas são e o que dizem na verdade o que as coisas não são. Mas olha lá, nós temos uma ideia habitual de cultura e a gente pode comentar aí sobre algumas ideias de cultura. Então, uma ideia mais tradicional, uma ideia de cultura mais antropológica e dos estudos culturais. Uma ideia de cultura mais tradicional advém de uma ideia de se cultivar ou cultivar o conhecimento, né? Cultivar determinada área. Então, por exemplo, quanto mais eu cultivo o meu conhecimento sobre música, não é? Quanto mais cultivado eu estou no conhecimento sobre música, que etimologicamente as palavras cultivo, cultura, elas têm ali um sentido parecido, tá? Então, quanto mais o meu cultivo ele evolui, quanto mais o meu cultivo ele melhora, mais culto eu estou. Ou seja, advém daí uma ideia de, por exemplo, que o funk ele tem um valor menor em relação à música clássica, por exemplo, porque é um nível cultural diferente, é um nível de cultura mais elevado, é um nível de cultura mais desenvolvido. Uma ideia antropológica de cultura vai dizer que essa relação ela não pode existir, porque determinados grupos em determinados espaços produzem diferentes culturas e convivem com suas culturas que não possuem aí um valor maior ou um valor menor. Para os estudos culturais, essa afirmação é uma verdade, mas como isso pode ser diferenciado da antropologia? Na verdade, para os estudos culturais,
há uma questão muito importante aí que são as relações de poder. E aí nós devemos muito a Stuart Hall e os seus estudos que aproximam, né, esse movimento teórico dos escritos de Michel Foucault, principalmente em relação à ideia de poder. Então olha lá, a cultura, na verdade, em cada espaço, né, circulam, na verdade, diferentes significados, porém, esses diferentes significados, eles não se atêm a esses diferentes espaços, mas eles estão sempre, na verdade, disputando o espaço, estão sempre tentando tomar um espaço. E aí a ideia de poder é justamente aonde nós temos um nó muito interessante aí, tá? Por quê? Porque a ideia de cultura, enquanto produção de significado, enquanto circulação de significado, como que esse significado ele é produzido? Ele é produzido pela representação. Então, olha lá, na ideia de poder em Michel Foucault, nós poderíamos dizer que há uma afirmação interessante que Foucault vai fazer, que o poder é, na verdade, uma ação sobre outras ações, não necessariamente um poder repressivo, né? Não necessariamente um poder que destrói, um poder que barra, um poder que derruba, não, mas o poder é, na verdade, fazer com que determinada ação seja tomada em determinado espaço. Ora, se nós temos essa ideia de representação que produz significados, os significados dizem o que as coisas são, e entendendo o que as coisas são, nós agimos de determinada maneira ou de outra maneira, agimos de um jeito e não agimos de outro, isso na verdade tem muito a ver, cultura tem muito a ver então, enquanto produção de significado com as relações de poder. E isso a todo momento está tentando tomar espaço. Então olha lá, as culturas elas não convivem de uma maneira amigável, de uma maneira confortável. Na verdade, elas estão sempre em embate. Embate pelo quê? Pelo poder de significar, pelo poder de dizer, olha, é dessa maneira que as coisas devem ser vistas, é dessa maneira que isso deve ser significado, é dessa maneira que nós devemos agir, enfim, várias possibilidades. E aí não à toa nós vemos, por exemplo, nos dias atuais, disputas políticas, e isso nós já vemos, claro, né, ao longo de toda a história da humanidade, mas estou dando um exemplo mais atual pra gente. Disputas políticas que vão falar sobre casamento, que vão falar sobre maneiras de se relacionar, que vão falar sobre como nós devemos nos portar nos espaços, que vão falar, por exemplo, quais poderes do Estado brasileiro, né, da República, são mais importantes do que outros, quais se nós devemos tomar determinado medicamento ou não, enfim, as maneiras que nós disputamos para dizer como a vida deve ser seguida, como a vida deve ser vivida. Para Stuart Hall, isso é uma questão de poder importante. Para o Stuart Hall também, isso é uma questão de cultura e é uma questão de representação. Olha lá, então nós podemos entender que os artefatos culturais são, na verdade, artefatos produzidos pela cultura. E aí o que nós queremos chamar a atenção? Que essas imagens são então artefatos culturais. Quando nós vemos uma imagem na rede social, quando nós vemos uma imagem na internet, quando nós vemos na televisão, no outdoor, elas não são imagens somente por imagens, mas são artefatos culturais. Elas carregam significados, elas têm o poder de representar determinada coisa, determinada ideia, determinada maneira de viver, determinada profissão. Olha lá, licenciatura em Educação Física. Então é por isso que quando nós analisamos as imagens dos websites que são compartilhados, que são mostrados, não é? Que são disponibilizados nos sites dessas universidades, nós não estamos lidando apenas com uma imagem no canto da tela, uma imagem no canto superior da tela. Nós estamos lidando com um artefato cultural que carrega que carrega em si muitos significados da cultura e que representa, no caso, os professores e as professoras de educação física de determinada maneira, tá? E olha lá, por que isso é importante? Pessoal, isso é importante porque
tem o poder, novamente, de produzir uma identidade e tem o poder, novamente, de produzir diferenças. Por quê? Porque a representação vai fazer circular determinado significado, vai produzir determinada cultura. Nessa cultura, para que um significado, lembram da ideia de que os significados disputam? De que a cultura é um perpétuo espaço onde os significados tentam tomar a hegemonia? Então olha lá, se um significado específico, dois significados específicos tomam espaço, então nós podemos entender que eles se tornam aí uma espécie de identidade promovida, identidade representada, enquanto todos os outros são deixados de lado, enquanto todos os outros são deixados de fora e passam a ser entendidos como diferença. Ou seja, a nossa questão está sempre, nem tanto, em relação à identidade. Lógico, em poder desconstruir a identidade, em poder questionar a identidade, problematizar a identidade, mas sempre se questionar o que fica de fora. Então, ou seja, se determinada identidade é produzida por determinada cultura, é representada em determinada cultura, o que é então produzido enquanto diferença? O que fica de fora? E essa é uma questão central, essa é uma das questões principais que nós vamos debater nesse artigo, tá? Então olha lá, para fazer isso nós analisamos então 7 universidades. E é importante dizer que 2 delas não possuíam imagens nos seus websites, mas 5 delas possuíam. E aí é uma discussão muito interessante que o artigo faz já do meio para o final em relação a essas imagens, porque nós encontramos então imagens de pessoas em salas de musculação, nós encontramos pessoas em salas de ginástica, em aulas de bike, né? Nós encontramos imagens de pessoas correndo na praia, nós encontramos imagens de pessoas se utilizando em centros esportivos, né? Ensinando ali determinada prática, mas era muito interessante perceber que a imagem do professor de educação física ou a professora de educação física no chão da quadra não era representado, não estava disponível, não estava sendo, não estava aos nossos olhos essa imagem muito fácil. Então a gente começa a se questionar, poxa, por que será que no site que promove o curso de licenciatura, não é? Ou que tem a página da licenciatura em educação física numa universidade, e detalhe, nessas universidades eram, na época da produção do artigo, foram pesquisadas as universidades com maiores notas em relação à avaliação do MEC, tá? Então, por que será que foram escolhidas essas 7 universidades justamente por essa questão das notas mais altas? Então, por que será que nessas universidades, com uma pontuação mais elevada, com a pontuação mais alta, a página da licenciatura não mostra professores e professoras em situação de escola, na situação de dando aula no chão da quadra? Não representa a escola, não representa o professor de educação física nas escolas, produzindo, de certa maneira, o professor na escola ou a professora na escola como uma espécie de diferença na representação, na cultura, né? Nos significados que são compartilhados nas próprias páginas da licenciatura em Educação Física. Então, o artigo ele discute um pouquinho isso. E aí eu convido todas vocês, a lerem o artigo e entenderem um pouquinho mais essa relação que nós estamos explicando aqui. Claro, essa é uma visão mais geral, essa é uma visão mais abrangente. Em todos esses tópicos, nós fazemos uma discussão mais densa, nós fazemos uma discussão mais aprofundada. Principalmente aqui em relação à metodologia que foi usada, a descrição de cada imagem específica que nós encontramos nos websites, tá bom? Mas isso seria uma discussão que é mais interessante que seja feita, né, que seja lida em relação ao artigo, não tanto que nós façamos aqui nessa rápida apresentação, nesse vídeo, para dar uma ideia geral sobre o artigo, tá bom? Então, agradeço muito a vocês, agradeço pela assistência desse vídeo
e espero que nós possamos nos encontrar aí em outra apresentação, em outra fala. Valeu? Muito obrigado!